Você não magoa as pessoas gritando. Você as magoa desaparecendo e deixando o silêncio falar por si. Elas achavam que o silêncio seria sinônimo de paz, mas estavam erradas. Muito erradas. O silêncio, quando vem de alguém que já te amou intensamente, não é paz, é punição. Não é quietude, são ecos, são perguntas, é o som de tudo o que elas não disseram. Agora, gritando dentro da cabeça delas, você quer saber o que realmente machuca as pessoas. O tempo, porque o silêncio por si só machuca, mas o silêncio com o tempo. Ah, meus amigos, é aí que a verdadeira dor começa. Então, antes de aprofundarmos mais, façam-me um favor. Apertem o botão curtir, inscrevam-se, e se isso já parece a sua história, escrevam nos comentários agora mesmo. O silêncio é o meu poder. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês são uma lareira no auge do inverno. Durante meses, talvez anos, vocês deram a eles calor, conforto, luz. Vocês eram o fogo que os impedia de congelar nas noites mais escuras. Mesmo quando eles não os apreciavam, vocês continuavam acesos. E então, um dia, vocês esfriaram, não por rancor, mas porque perceberam que eles nunca aprenderam a manter o fogo aceso. Agora, eles estão sentados na mesma sala, na mesma cadeira, tremendo, se perguntando por que está tão frio. Isso é silêncio. Isso é ausência. E essa é a dor que eles nunca esperavam. Vamos acabar com a maior mentira. Eles têm se convencido de que, quando você fica em silêncio, isso significa que você desistiu, que você está sentado ali, quebrado, preso, esperando o retorno deles. Mas aqui está a verdade. Quando alguém se afasta e você responde com silêncio e tempo, você não está se quebrando, você está construindo, você está se curando. Você está escolhendo a paz em vez da dor, a clareza em vez da confusão e, acima de tudo, você está escolhendo a si mesmo. E isso, meus amigos, é uma jogada que eles nunca esperavam. Eles achavam que tinham tempo, achavam que você sempre estaria lá, achavam que poderiam se afastar, fazer o que quisessem, e você ficaria esperando como um tolo na porta. Mas adivinhem só, as portas estão trancadas, as luzes estão apagadas, e você seguiu em frente silenciosamente, calmamente, completamente. E agora, todos os dias, sem você, parecem um castigo que eles mesmos se impõem. Aqui está a parte louca. Quando você se vai, seu silêncio se torna um espelho. E esse espelho não reflete sua fraqueza. Ele reflete a culpa deles. Mostra a versão de si mesmos que tentavam esconder. O egoísta, o descuidado, aquele que te considerava garantido. E a cada tic-tac do relógio, esse reflexo fica mais alto em suas mentes. É isso que o silêncio e o tempo fazem. Eles não gritam, eles assombram. As pessoas não esperam dor do silêncio, porque acham que a dor é barulhenta, mas a dor real, o arrependimento real, é silenciosa. Ela se acumula lentamente, como água atrás de uma barragem, e um dia a enchente chega e é tarde demais para fugir. Você não se afastou para magoá-los. Você se afastou para se salvar. E de alguma forma, é isso que mais os magoa. Porque nada é mais assustador para alguém que pensava ter controle sobre você do que perceber que nem mesmo tem mais a sua atenção. Então, se você está nessa situação agora, se ficou em silêncio, se deu um passo atrás, se escolheu deixar o silêncio e o tempo fazerem o trabalho, saiba disso. Você não é fraco, você é sábio, você não está fugindo, você está se levantando, e a cada segundo que você fica em silêncio, a dor que eles nunca esperavam continua crescendo. Então, digite nos comentários agora mesmo: o silêncio é o meu poder. Diga isso em voz alta. Diga isso por você. Diga isso pela força que eles não achavam que você tinha. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever, porque o que vem a seguir, meus amigos, é aí que o silêncio começa a torturar. Fique comigo. Número 1. Eles achavam que o silêncio era perdão. Você não ficou em silêncio para perdoá-los. Você ficou em silêncio
porque eles não mereciam mais ter acesso à sua voz. E ainda assim, eles se convenceram de que seu silêncio significava paz, que você tinha superado, que estava bem, que não tinha mais nada a dizer. Mas o que eles não entenderam é o seguinte: o silêncio nem sempre é um sinal de cura. Às vezes, é o começo da tempestade, do tipo que se aproxima lentamente, silenciosamente, até sacudir o chão sob os pés deles. Imaginem isso, meus amigos. Alguém sai da sua vida como se não fosse grande coisa, como se partir não lhes custasse nada, como se você fosse descartável. Eles esperam uma reação, uma explosão, um monólogo dramático, mas, em vez disso, você fica em silêncio. Você não liga, não manda mensagens, não dá explicações. Você desaparece como um fantasma em plena luz do dia. E no começo, eles comemoram. Eles respiram um pouco mais aliviados, sorriem um pouco mais alto, porque acham que o silêncio significa perdão. Eles acham que sua calma é um encerramento. Eles acham que venceram, mas aos poucos algo muda. Aquele silêncio, eles achavam, era misericórdia. Começa a aparecer um castigo. Aquela paz, eles achavam que era fraqueza. Começa a aparecer pressão. E aquela ausência que eles achavam que iriam curtir se torna insuportável. Veja bem, quando alguém sabe que te magoou e você não diz nada sobre isso, isso os assombra. Eles não sabem em que pé estão. Não sabem como você se sente. Não conseguem prever seu próximo passo. É aí que a mente deles se torna seu pior inimigo, porque o silêncio não apenas os mantém afastados, mas os prende em suas próprias cabeças, com sua culpa, sua vergonha, suas mentiras. E agora, eles começam a se perguntar: eles realmente se foram? Eles ainda se importam? Por que não estão reagindo? Esse medo começa a surgir. O medo de que talvez, apenas talvez, eles não fossem tão importantes quanto pensavam. Que talvez você não tenha simplesmente ido embora, mas superado a necessidade de responder. É aí que o silêncio se torna tortura, porque eles não conseguem consertar o que não entendem. Não conseguem lutar contra o que não veem. E não conseguem manipular alguém que não responde mais. Vamos quebrar essa ilusão agora mesmo. Você não ficou em silêncio para dar paz a eles. Você ficou em silêncio para encontrar a sua própria paz. Você não parou de falar porque não tinha nada a dizer. Você parou porque finalmente entendeu que eles não estavam ouvindo, que suas palavras se tornaram ruído de fundo, que sua presença era dada como certa. Então, você fez a única coisa que eles nunca esperavam. Você foi embora sem dizer nada. E sim, é difícil. O silêncio não é fácil. Não quando seu coração está barulhento. Não quando sua mente está acelerada. Não quando sua alma quer gritar: olha o que você fez. Mas você segura. Porque o silêncio não é desistir. É amadurecer. É perceber que você não deve nada a ninguém. É escolher não sangrar por pessoas que nem mesmo lhe dariam um curativo. E adivinha só? Esse tipo de disciplina, esse tipo de poder, é raro, é sagrado, é perigoso, porque mostra ao mundo que você não está mais emocionalmente disponível para o caos, que você fechou a porta e apagou as luzes, não porque você está amargo, mas porque você está melhor. Você não reage mais, você reflete, você reconstrói, você se levanta. Então, se você está aí agora, sentado em silêncio, se perguntando se eles acham que você é fraco, deixe-me ser eu a dizer que eles não estão relaxados, eles estão nervosos, eles não estão comemorando seu silêncio, eles estão sofrendo com ele, porque o grito mais alto é aquele que você nunca precisa dar. E o corte mais profundo não vem das palavras que você disse, mas daquelas que você nunca disse. Digite nos comentários agora mesmo: meu silêncio não é perdão. Diga isso em voz alta. Diga isso pelo seu crescimento. Diga isso pelas noites em que você quis se abrir, mas não o fez. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que sua quietude não é rendição,
é estratégia. Fique comigo. Porque o que vem a seguir? É aí que o tempo começa a causar o verdadeiro dano. Número 2. O tempo não os cura, ele os assombra. O tempo não apaga a culpa, ele a intensifica, especialmente quando aquele que você magoou nunca volta para limpar sua bagunça. Eles achavam que o tempo os ajudaria a te esquecer, que eventualmente o barulho da vida abafaria seu silêncio, que com distrações suficientes, sorrisos falsos suficientes, rostos novos suficientes, você se tornaria uma lembrança que não doía mais. Mas o que eles não entenderam é que o tempo não cura a todos igualmente. O tempo pode curar os inocentes, mas para os culpados, o tempo é uma maldição. Imaginem isso, meus amigos. Alguém entrando em uma sala, fechando a porta atrás de si e percebendo tarde demais. Eles estão trancados sozinhos, com nada além do tic-tac do relógio e o eco da sua ausência. No começo, tudo bem. Eles navegam pelo celular, riem com pessoas que não sabem o que perderam. Eles se convencem de que estão bem, mas o tempo não permanece gentil. Ele espera e então ataca. Porque a verdade é esta: eles esperavam dor da sua parte, uma mensagem, um discurso inflamado, uma mensagem de voz desesperada. Isso teria sido mais fácil. Isso teria feito de você o problema. Mas o seu silêncio é um tipo diferente de agonia. Não lhes dá nada contra o que lutar. Não lhes dá um alvo para culpar. Fica ali como uma sombra da qual não conseguem se livrar. E o tempo só amplifica esse silêncio. A cada semana que passa sem uma palavra sua, a ilusão deles começa a se quebrar lentamente, silenciosamente e então, de uma vez. No começo, eles diziam a si mesmos que você voltaria, que isso era só uma fase, que a qualquer momento você cederia. Mas quando você não cedeu, quando os dias se transformaram em semanas e o silêncio se transformou em distância, foi aí que o tempo se tornou inimigo deles. Vamos quebrar outra mentira, eles dizem a si mesmos. Eles dizem: se eles se importassem, teriam dito alguma coisa. Mas a verdade é que você se importou o suficiente para ir embora com dignidade. Você se importou o suficiente para não implorar. Você se importou o suficiente para deixá-los sentir como é a vida sem você. E agora eles estão percebendo o que realmente perderam. Porque o tempo expõe o que a emoção tentou esconder. O tempo tira o orgulho. O tempo desmascara o ego. O tempo traz de volta todos os pequenos momentos que eles tentaram esquecer. O jeito como você olhava para eles. O jeito como você verificava como eles estavam quando ninguém mais fazia isso. O jeito como sua energia os fazia se sentir calmos, mesmo quando tudo o mais estava desmoronando. O tempo não apaga essas coisas. Ele as repete, e quanto mais repete, mais dói. Eles achavam que já teriam superado isso a essa altura. Eles achavam que alguém novo já teria substituído você. Mas o que eles não calcularam foi o quão rara sua presença realmente era. Veja, qualquer um pode segurar a mão deles, mas nem todos podem segurar a alma deles. E agora que você se foi, eles estão começando a perceber que você não apenas preenchia um espaço, você era o espaço. E aqui está a parte assustadora. Eles não podem reverter isso. Eles não podem voltar atrás, eles não podem retroceder o relógio. Tudo o que podem fazer agora é sentar no silêncio que criaram e deixar o tempo fazer o que você nunca precisou fazer. Torturá-los com arrependimento, porque o arrependimento nem sempre atinge como um trem. Às vezes é lento, é sutil. Começa como um sussurro. Talvez eu tenha estragado tudo. Então cresce. Por que eu não os valorizei mais? E então, um dia, eles acordam e percebem que você não vai voltar. Não porque você os odeia, mas porque você superou a necessidade de provar seu valor. Essa é a parte que eles nunca esperaram.
Eles achavam que o tempo faria você sentir mais saudade deles, mas o tempo te tornou mais forte, mais claro, mais focado, mais tranquilo. Enquanto eles estavam lá fora tentando se distrair, você estava se construindo, você estava se tornando intocável. E agora, o relógio ainda está correndo, mas desta vez está correndo para eles. Então, se você está se perguntando se eles sentem isso, se o tempo está afetando-os da mesma forma que afetou você, a resposta é sim, mas não da maneira que eles esperavam. Não está curando-os, está assombrando-os. Está revelando verdades que eles tentaram fugir. Está forçando-os a lembrar de alguém que lhes deu tudo, até não lhes dar mais nada. Digite nos comentários. Neste momento, o tempo assombra os culpados. Diga isso por cada dia que você ficou em silêncio. Diga isso por cada momento que você escolheu. Crescimento em vez de reação. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não precisa machucá-los. O tempo vai ficar comigo, porque quanto mais profundo esse silêncio fica, mais o reflexo deles começa a assustá-los. Número 3. Você se tornou o espelho que eles temem. A coisa mais assustadora sobre o silêncio é o que ele força as pessoas a ver quando não há mais ninguém para distraí-las de si mesmas. Eles achavam que perder você significava perder uma pessoa. Mas o que eles realmente perderam foi seu escudo, sua cobertura, sua fuga da verdade. Veja bem, quando você estava lá, eles nunca precisavam encarar o reflexo, a culpa, as falhas, os danos que causaram, porque sua presença era suave, indulgente, calmante. Era uma distração de sua própria escuridão. Mas agora que você se foi, são só eles e o espelho. E, meus amigos, esse espelho não mente. Imagina assim. Você está em uma sala cheia de barulho. Você não consegue ouvir os batimentos do seu coração. Não consegue ouvir os seus próprios pensamentos. Você nem precisa sentir, porque o barulho preenche o espaço. Mas, no segundo em que o barulho desaparece, de repente fica tudo silencioso. Silencioso demais. E nesse silêncio, todas as coisas das quais eles fugiram começam a ecoar. Todas as palavras que eles disseram, todas as coisas que deixaram por dizer, todas as escolhas que fizeram quando pensavam que você nunca iria embora. É isso que o silêncio faz. Ele remove a música de fundo e os força a sentar na crueza de suas próprias ações. Eles nunca esperavam se sentir expostos. Mas é isso que acontece quando aquele que sempre te entendeu vai embora. Você fica nu para si mesmo. Seu ego não pode mais protegê-lo da verdade. Seu orgulho não é uma boa companhia quando as luzes se apagam. E aquela máscara que eles usavam com tanta confiança na frente dos outros está começando a escorregar. Eles achavam que você imploraria por um encerramento, que precisaria de respostas, mas você não precisou. Você não pediu mais uma conversa, mais uma explicação, mais uma rodada de fingimento. Eles não sabiam o que estavam fazendo quando te magoaram. Você saiu do palco com calma, silenciosamente, e agora os holofotes estão voltados apenas para eles. E eles odeiam isso, porque o silêncio não é apenas quietude, é confronto. É como ficar na frente de um espelho que você evitou por anos. Só que agora as luzes estão mais brilhantes, o reflexo é mais nítido, e o que eles veem, olhando para trás, não é bonito. Vamos acabar com a mentira agora mesmo. Eles não estão bem, não porque você se foi, mas porque agora eles veem quem realmente são. Quando você não está por perto para suavizar as arestas, você não apenas se afastou. Você deixou para trás um espelho, e toda vez que olham para suas vidas, suas escolhas, seus relacionamentos, eles veem sua ausência, olhando para eles, sem julgar, sem atacar, apenas existindo. E essa presença silenciosa é mais dolorosa do que qualquer discussão jamais poderia ter sido. Eles começam a se perguntar: eu fui muito duro? Eu os afastei? Por que não os valorizei quando tive a chance?
Essas não são perguntas que você lhes fez. São perguntas que a alma deles tem implorado para que enfrentem. E agora que você está em silêncio, não há mais como fugir. Mas não confunda isso com progresso. Ainda não. A maioria das pessoas não muda no silêncio. No começo, elas entram em pânico, procuram distrações, postam mais, riem mais alto, fingem mais. Mas o espelho não desaparece. E quanto mais elas olham, mais profundo é o corte. Elas não achavam que você fosse capaz de ir embora sem olhar para trás. Mas o que elas nunca entenderam é o seguinte: seu silêncio não é frio, é clareza. É saber que, se alguém não consegue olhar nos seus olhos e ver o seu valor, então essa pessoa nunca te viu de verdade. Você parou de distribuir perdão como se fosse doce. Parou de amenizar a culpa deles com sua gentileza. E agora eles ficaram com a única pessoa responsável pela bagunça que eles mesmos criaram. Então, se você ficou quieto, se afastou, e se eles estão agindo como se não se importassem, não caia nessa. O orgulho é barulhento. A culpa é silenciosa. E o silêncio é onde a verdade começa a gritar. Você se tornou o espelho que eles nunca estiveram prontos para encarar. E cada dia sem você só adiciona mais rachaduras ao reflexo. Digite nos comentários: agora eu sou o espelho. Diga isso pela sua força, diga isso pela sua cura, diga isso pela versão de você que se recusou a carregar a culpa deles por mais tempo. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo. O silêncio não apenas protege você, ele revela a eles. Fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre o que realmente acontece quando você não dá nenhuma reação a eles. Número 4. Nenhuma reação foi a reação mais alta. Às vezes, o grito mais alto é o silêncio, e a resposta mais contundente é nenhuma. Eles não sabiam o que fazer com o seu silêncio. Veja, a maioria das pessoas está preparada para o drama, para uma discussão, para um confronto. Eles podem distorcer as coisas para parecer que você era o problema. É isso que eles esperam. É para isso que estão preparadas, porque quando reage, elas mantêm o controle. Elas conseguem conduzir a narrativa. Mas quando não lhes dá nada, nenhuma resposta, nenhuma expressão, nenhum encerramento, é aí que o pânico se instala. É assim, meus amigos. Imagine tentar abrir uma porta que costumava estar destrancada sempre que se aproximava dela. Não era preciso bater, não era preciso chave. Você entrava confortável, confiante. Mas um dia você pega a maçaneta e ela não se move. Você balança, bate, espera, mas nada acontece. O silêncio do outro lado da porta é ensurdecedor, porque diz tudo o que você não queria ouvir. Você não é mais bem-vindo, não é esperado, não tem direito a respostas. E agora eles estão em espiral. Por que você não respondeu? Por que você não revidou? Por que você não está reagindo da maneira que eles planejaram? Essa é a beleza do seu silêncio. Ele não lhes dá nada para manipular, nenhuma explosão emocional para apontar o dedo, nenhuma lágrima para fazê-los se sentirem superiores, nenhuma mensagem para analisar, apenas quietude, apenas espaço, apenas a percepção de que eles foram longe demais e desta vez você não voltou. Vamos quebrar outra mentira, tá? A mentira de que o silêncio é fraqueza, que se você não responde, você perdeu. Que ir embora sem dizer nada faz de você alguém que não aguentou a pressão. Mas aqui está a verdade. O silêncio não é rendição, é estratégia. É saber que algumas pessoas não merecem uma explicação. Algumas situações não merecem um encerramento. Algumas saídas são mais fortes sem bater a porta. Porque aqui está o que eles não calcularam. Seu silêncio se tornou pressão. Um peso silencioso pressionando o peito deles todos os dias. No começo, eles fingem que não se importam. Eles seguem com suas vidas postando, festejando, se apresentando. Mas no fundo, eles estão esperando. Esperando pela mensagem, esperando pela explosão, esperando pela perseguição. E quanto mais esperam,
mais percebem que isso não vai acontecer. E essa percepção dói. Eles não são assombrados pela sua voz. Eles são assombrados pela sua ausência, porque quando você estava lá, você lhes dava conforto, mesmo no caos. Você era quem verificava, quem explicava, quem tentava fazer funcionar. E agora que você se foi, eles sentem o vazio, não porque sentem falta da atenção, mas porque sentem falta do poder que tinham quando você costumava responder. E agora, eles não têm nada contra o que lutar, nada para se alimentar, nada para conquistar. Veja bem, a falta de reação tira o controle deles. Isso mostra que você não tem mais acesso à energia deles. Diz: cansei de explicar meu valor. E esse silêncio, essa quietude, é o que os destrói muito mais do que gritos jamais poderiam fazer. Porque eles não sabem o que você está pensando. Eles não sabem se você seguiu em frente. Eles não sabem se você parou de se importar ou se finalmente começou a se importar consigo mesmo. E é aí, meus amigos, que começa o arrependimento. É aí que eles relembram tudo, cada palavra, cada erro, cada momento. Eles achavam que você nunca iria embora, e agora estão sentados nas ruínas de suas próprias ações, esperando por uma resposta que nunca virá. E você já deixou esse capítulo para trás. Então, se você está sentado em silêncio, se perguntando se isso importa, sim, importa. Importa mais do que você imagina. Sua falta de reação é seu limite mais alto, sua maior proteção, seu movimento de poder definitivo. Você não levantou a voz, apenas elevou seus padrões. Digite nos comentários: neste momento, meu silêncio é meu limite. Diga isso pela versão de você que costumava explicar demais. Diga isso pela parte de você que finalmente deixou de lado a necessidade de ser compreendido. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que o silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Fique comigo, porque o que vem a seguir é quando eles percebem que aquele que mais se lembrava já esqueceu. Número 5. A dor de ser esquecido por quem sempre se lembrou. Eles te deram como certo até perceberem que você era o único que nunca fez isso. Para eles, é diferente quando você é aquele que eles não conseguem esquecer, mas eles são aqueles em quem você parou de pensar. Essa é uma dor para a qual eles não estavam preparados, porque achavam que tinham mais tempo. Eles achavam que não importa o quanto eles se afastassem, você ficaria, que seu coração estaria à espera deles acordarem. Mas, meus amigos, um dia você simplesmente não ficou. Você não verificou a história deles, não esperou por uma mensagem deles, não se perguntou se eles sentiam sua falta. Você simplesmente deixou para lá, silenciosamente, lentamente, completamente. Imaginem isso, pessoal. Vocês têm uma planta. Vocês a regam todos os dias, dão um pouco de atenção, falam com ela gentilmente, mesmo quando ela não cresce. E um dia a planta olha para vocês e diz: eu não preciso disso. Então vocês param de regá-la. Vocês vão embora. Agora a planta fica ao sol, secando, esperando que vocês voltem. Mas você não vai voltar porque você nunca estava apenas regando-a. Você estava mantendo-a viva. E agora, sem você, ela está começando a murchar. São eles. São aqueles que antes reviravam os olhos para o seu amor, agora sentindo falta daquilo que tratavam como um fardo. Eles não perceberam o quanto eram felizes quando tinham você. Você se lembrava das pequenas coisas, do jeito que eles gostavam, do café deles, das músicas que os faziam se sentir compreendidos. Você percebia as rachaduras que eles tentavam esconder. Você os amava nos piores dias deles, mesmo quando eles não pediam, especialmente quando eles não pediam. Você se lembrava deles quando eles se sentiam indignos de serem lembrados. E o que eles fizeram? Eles te esqueceram no segundo em que o mundo os distraiu. Eles desviaram o olhar no momento em que você mais precisava ser visto. E agora,
Agora, a situação se inverteu. Você não se lembra do aniversário deles. Você não se lembra do som da voz deles quando estão animados. Você não se pergunta com quem eles estão. Você não espera por um desfecho. Você seguiu em frente com elegância. E, meu amigo, esse tipo de esquecimento dói mais do que qualquer vingança jamais poderia doer. Porque quando alguém está acostumado a ser lembrado e de repente não é mais, essa ausência se torna dor. Não do tipo barulhento, não do tipo público, mas do tipo que surge tarde da noite. Quando o telefone não toca, quando as memórias são mais fortes do que o presente, é aí que dói. Porque eles sabem que você costumava se lembrar de tudo e agora é você quem eles gostariam de poder esquecer, mas não conseguem. Vamos acabar com a mentira que eles contaram a si mesmos. Você sempre vai amá-los. Não, um amor como o seu não implora para ficar. Ele vai embora quando não é mais respeitado. Você não perdeu o amor. Eles perderam a lealdade. Perderam a alma rara, que os via por completo, e ficou mesmo assim. Perderam a única pessoa que se lembrava tanto do silêncio deles quanto das palavras. E agora estão percebendo que eram eles os esquecíveis, não você. Mas sejamos honestos, não foi fácil. Você costumava perder o sono por causa deles, se perguntando por que eles mudaram. Se você era importante, se eles alguma vez se importaram. Você relembrava conversas, dava a eles uma chance atrás da outra. Você se lembrava de cada detalhe, porque é assim que você é. Você não ama pela metade, não aparece com condições. Você se entregou totalmente e quando finalmente foi embora, não foi por raiva. Foi por exaustão. Você parou de lembrar, não porque não se importava, mas porque não tinha mais nada para carregar. E agora eles sentem isso. Eles rolam a tela até o seu nome. Nada, nenhuma postagem nova, nenhuma menção. Eles querem um sinal de que você ainda está presa, mas você não está. E essa percepção os destrói, porque eles nunca pensaram que você os esqueceria primeiro, mas você esqueceu. Não por rancor, mas por força. Então, se você está em paz agora, se parou de lembrar de alguém que nunca lembrou do seu valor, respire fundo. Você não perdeu, você se curou. Você não esqueceu porque é frio. Você esqueceu porque escolheu lembrar de si mesmo. Digite nos comentários. Eu esqueci de lembrar deles. Diga isso pelo amor que foi real. Diga isso pela versão de você que deu sem guardar rancor. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que esquecer nem sempre é a ausência de cuidado, é a presença de clareza. Fique comigo, porque o que vem a seguir é quando o arrependimento cresce descontroladamente no jardim. Eles abandonaram, número 6. O arrependimento cresce melhor no silêncio. Você não precisa dar uma lição a eles, apenas vá embora. O silêncio é o solo onde o arrependimento deles começa a florescer. Eles achavam que se afastar de você seria como liberdade, como um peso tirado, como ar fresco. Eles achavam que o seu silêncio tornaria a vida deles mais tranquila, mais simples, mais pacífica. Mas aqui está a reviravolta, meus amigos. O silêncio nem sempre traz paz. Às vezes, ele faz crescer ervas daninhas, e quanto mais você fica em silêncio, mais essas ervas daninhas do arrependimento começam a tomar conta do jardim que eles abandonaram no início. Não é nada, só um sussurro no fundo da mente deles. Um lampejo de memória quando o celular deles acende. E não é você. Um flash do seu nome em uma playlist aleatória. Um cheiro que os lembra da sua presença. Eles sacodem a cabeça, riem mais alto, postam algo para chamar atenção, se distraem com alguém novo. Mas o arrependimento é paciente. Ele não ataca de uma vez. Ele se acumula. Ele espera até que eles estejam sozinhos, até que esteja tudo quieto, até que o ego deles não esteja observando. Imagina um jardim que costumava florescer todos os dias, porque alguém aparecia para regá-lo,
para arrancar as ervas daninhas, para cuidar. Esse alguém era você. E no momento em que você parou de aparecer, a princípio, nada parecia diferente. As flores continuavam brilhantes, a grama continuava verde, mas a cada dia que passava, as pétalas começaram a murchar, as raízes começaram a secar, o solo rachou, e, um dia, eles olharam ao redor e perceberam que tudo o que tinham se foi. É isso que sua ausência faz. Ela não quebra as coisas ruidosamente, ela as deixa murchar em silêncio. Elas achavam que você era substituível, que outra pessoa traria o mesmo conforto, o mesmo cuidado. Mas o que elas não perceberam é que o arrependimento não cresce quando você é substituído. Ele cresce quando você percebe que não pode ser. E o silêncio não as deixa esquecer que cada segundo que você fica em silêncio é um lembrete do que elas perderam. E a cada dia que elas não têm notícias suas, o jardim morre um pouco mais. Vamos destruir esse mito agora mesmo. O arrependimento é instantâneo, falso. O arrependimento é lento. O arrependimento é silencioso. O arrependimento é invisível até estar em toda parte. E quando finalmente chega, não há mais volta. Eles tentam consertar, talvez enviem uma mensagem como se tivessem esbarrado em você por acaso, mas você não responde, você não morde a isca. E é aí que eles percebem que isso não é um jogo. Você não está fingindo, você se foi. E aqui está a parte que mais dói. Você não se afastou para lhes dar uma lição. Você não os ignorou para manipulá-los. Você não desapareceu para causar dor. Você desapareceu porque estava cansado de estar em um lugar que nunca reconheceu o seu valor. E agora que você está em silêncio, eles não têm ninguém para culpar além de si mesmos. É isso que torna o arrependimento poderoso. Não a lembrança do que eles fizeram, mas o peso do que eles poderiam ter tido e jogaram fora. Eles vão se lembrar da gentileza que você ofereceu tão generosamente, da maneira como a sua energia acalmava o caos. Eles vão lembrar da sua paciência, do seu esforço, das partes de você que eles achavam que sempre estariam lá. E agora, isso vai atingi-los nos momentos mais aleatórios. Enquanto eles estão com alguém novo, enquanto estão rindo, enquanto estão rolando a tela por momentos sem sentido, seu nome, seu sorriso, sua presença, tudo volta à tona. E eles não conseguem afogar isso porque você não está mais na água. Você está caminhando em terra firme, livre, intocado. E o silêncio fica cada vez mais alto porque você não respondeu, você não explicou, você não deu a eles aquela última chance de limpar a consciência. E agora, eles ficam com a culpa, com a história que não podem reescrever, com o jardim que abandonaram, agora árido. E a pior parte, você não está mais bravo, não está magoado, simplesmente não está mais lá. Essa ausência é mais alta do que qualquer desculpa que eles poderiam ter oferecido. Então, se você ficou em silêncio, permaneceu forte e foi embora sem queimar pontes, parabéns. Você fez algo que a maioria das pessoas não consegue. Você deixou o silêncio aumentar o arrependimento deles naturalmente. Sem força, sem raiva. Apenas a verdade. E a verdade sempre floresce no final. Digite nos comentários. O arrependimento cresce no silêncio. Diga isso por cada semente de esforço que você plantou. Diga isso por cada momento em que você foi menosprezado. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não precisa de vingança. Você só precisa de distância. Fique comigo, porque o que vem a seguir é quando o tempo transforma a distância em desejo. Número 7. O tempo transforma a distância em mistério. Eles pararam de valorizar você quando você estava por perto. Agora estão obcecados com a versão de você que nem conseguem alcançar. Eles achavam que o espaço lhes daria clareza, que se afastar faria você se aproximar, que se eles desaparecessem, você iria atrás, que se eles lhe dessem silêncio,
você iria ceder. Mas o que eles não esperavam era que você permanecesse ausente, que se tornasse silencioso, calmo, inacessível. E agora, a mesma distância que eles criaram se tornou exatamente o que alimenta sua confusão e sua obsessão. Deixem-me explicar isso para vocês, meus amigos. Você costumava ser um livro aberto, sempre presente, sempre respondendo, sempre se importando, mesmo quando eles não mereciam. Você era uma presença diária como o sol, previsível, caloroso, seguro. Mas um dia o sol parou de nascer para eles. Um dia você parou de se explicar, parou de ligar, parou de fazê-los sentir que eram o centro do seu universo. E agora você se tornou a pergunta que eles não conseguem responder, o mistério que não conseguem resolver. Veja bem, as pessoas não desejam o que está sempre disponível. Elas querem o que não podem ter, o que escapou, o que parece raro, o que de repente se tornou um fantasma. Você se tornou um quebra-cabeça que elas não conseguem completar. E quanto mais você fica em silêncio, mais profundo esse mistério se torna. Elas começam a se perguntar coisas que nunca perguntaram antes. Com quem você está? Você seguiu em frente? Você ainda pensa nelas? Você ainda se importa? Mas aqui está o problema. Você não está dando a elas nenhuma pista, nenhuma migalha, nenhuma dica. E esse silêncio está consumindo-as, porque agora elas têm que preencher as lacunas. E as pessoas nunca preenchem lacunas com calma. Elas preenchem com medo, com suposições, com fantasias malucas. E é aí que o tempo se torna seu aliado mais poderoso. Porque quanto mais o silêncio dura, mais a história na cabeça delas começa a mudar. No começo era elas vão voltar. Depois passou a ser por que elas não voltaram? E agora é e se eu não conseguir mais entrar em contato com elas? Esse medo é aí que a obsessão começa. Vamos acabar com a mentira de que sua ausência faz você ser esquecido. É isso que pessoas inseguras dizem a si mesmas quando deixam alguém insubstituível. Mas as pessoas reais sabem disso. Elas sentem isso, elas vivem com isso, porque a mente não esquece a paz, não esquece a autenticidade, não esquece a energia que as fez se sentir firmes, seguras, compreendidas. E quanto mais tempo passa sem esse sentimento, mais desesperadas elas ficam para encontrá-lo novamente. Elas percorrem mensagens antigas, revivem memórias, ouvem sua risada na voz de um estranho, veem seus olhos no olhar de outra pessoa. Elas procuram pessoas que possam se parecer com você, mas ninguém se parece, porque você nunca foi uma vibração. Você era uma frequência completa. E agora, elas estão sintonizadas na estática, porque a única pessoa que combinava seu caos com calma se foi. E você? Você não está perdido. Você está apenas quieto. Você está vivendo, evoluindo, se transformando em silêncio. E enquanto eles assistem às suas histórias, de uma conta falsa, você está escrevendo uma nova, com propósito, com presença, com paz. E esse brilho, esse silêncio, essa distância, está deixando os doentes de curiosidade, porque agora você não é mais a pessoa que eles deixaram. Você está se tornando alguém novo, alguém intocável. E esse mistério, esse maldito mistério, é o que os assombra, porque as pessoas não conseguem esquecer aqueles que desapareceram com elegância, que partiram sem fazer barulho, que escolheram o respeito próprio em vez do drama. Esse tipo de partida. Isso fica na cabeça, permanece, vira um loop na mente deles. Eles não conseguem desligar. E a pior parte para eles é que nunca saberão o verdadeiro final, porque a história seguiu sem eles e eles não são mais os personagens principais. Então, se você tem estado em silêncio, distante, construindo sua paz, não pare agora. Você não está sendo frio, você está se tornando raro e raro. As coisas não são explicadas, elas são lembradas, elas são questionadas, elas são perdidas para sempre. Digite nos comentários:
Meu silêncio se tornou mistério. Diga isso por cada mensagem sem resposta que você não enviou. Diga isso por cada vez que você escolheu a disciplina em vez do drama. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não precisa ser barulhento para deixar uma marca. Fique comigo, porque o que vem a seguir é o golpe final, quando eles perceberem que você não está mais reagindo porque já venceu. Número 8. Essa é a maneira estoica. Você não revida, você se levanta. A verdadeira força não está em como você grita alto, mas em como você se mantém firme em silêncio quando tudo ao seu redor é caos. Eles achavam que você iria desmoronar. Achavam que o silêncio iria te quebrar, que no momento em que fossem embora, você iria se despedaçar, que a dor seria tanta que você iria implorar para que voltassem. Mas aqui está a verdade. Eles calcularam mal. Você não se quebrou, não se curvou, não gritou. Você se levantou. Imaginem isso, pessoal. Uma árvore no meio de uma tempestade. O vento uiva, a chuva bate forte, os galhos balançam para frente e para trás. Mas a árvore não grita, não berra contra o vento. Ela apenas fica firme, com raízes profundas na terra, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Esse é você na tempestade, inabalável, impassível. Não porque você está fingindo não ser afetado, mas porque você aprendeu que o verdadeiro poder não está em quão alto você é, mas em quão calmo você consegue ficar quando tudo ao seu redor está fora de controle. Eles pensaram que você reagiria, que você enviaria aquela última mensagem, que você imploraria por respostas, que você se jogaria no caos para trazê-los de volta. Mas você não fez isso. Você escolheu a paz em vez do barulho. Você escolheu o respeito próprio em vez do desespero. E agora, o silêncio que você deu a eles é mais alto do que qualquer coisa que eles poderiam ter dito a você. Vamos quebrar a mentira, agora mesmo. As pessoas acham que o silêncio é passivo. Acham que é fraqueza. Acham que é desistência. Mas a verdade é esta: o silêncio é força. O silêncio é disciplina. O silêncio é a coisa mais difícil de se fazer quando você está sofrendo. E é por isso que é tão poderoso. Porque a verdadeira força está em saber que você não precisa provar nada. Você não precisa correr atrás do que não te valoriza. E você não precisa reagir a coisas que não te servem mais. Você apenas se mantém firme. Você permanece fiel a si mesmo. Você se eleva acima do caos. E é aí que a verdadeira transformação acontece. Não quando você implora por um desfecho. Não quando você se lança em uma briga. Mas quando você finalmente decide que sua paz vale mais do que os jogos deles. Quando você se eleva, você deixa para trás todas as coisas que costumavam controlar você. A necessidade de se explicar, a necessidade de ser compreendido, a necessidade de validação. Você percebe que não precisa que eles vejam o seu valor, porque você o vê. E é aí, meus amigos, que eles começam a entrar em pânico, porque na cabeça deles achavam que poderiam ir embora. Achavam que poderiam deixar você para trás e que você simplesmente desapareceria no fundo. Mas agora eles estão percebendo que cometeram um grande erro, porque a pessoa que eles achavam fraca, aquela que eles achavam que iria atrás deles, é a que está firme, imperturbável, intocável. E é isso que os destrói. Não são as brigas, não são as palavras, não é o drama. É o fato de você não precisar mais da aprovação deles. E isso é a coisa mais assustadora para alguém que está acostumado a ter controle sobre você. Você não retaliou porque sabia que eles não eram seus inimigos. O verdadeiro inimigo era a parte de você que não se respeitava o suficiente para ir embora. O verdadeiro inimigo era a parte de você que teria ficado só para provar algo. Mas agora, você dominou a arte da quietude. E essa quietude é o que mais os magoa.
porque eles não conseguem descobrir o que você está pensando. Eles não conseguem entender como você seguiu em frente tão facilmente. Eles não conseguem entender por que, depois de tudo o que fizeram, você ainda está de cabeça erguida. É aí que a culpa aparece. É aí que eles percebem que perderam, não porque você não se importava, mas porque você finalmente percebeu o seu próprio valor. Então, se você se manteve forte durante essa tempestade, se você se afastou com elegância, se você se levantou sem lutar, saiba disso, você não perdeu. Você ganhou. Você já venceu, porque a maior vitória não é fazê-los se arrependerem do que fizeram. É saber que você não precisa mais deles para ver o seu valor. Você conhece o seu valor, e é isso que o torna intocável. Se isso tocou você, curta este vídeo, inscreva-se para ver mais e compartilhe com alguém que precise ouvir isso.